Bem-vindos e bem-vindas, todo mundo que está chegando aí, que eu ainda não cumprimentei. Acabei de ver que as trágicas chegaram, nossas parceiras aqui do Papo Lambeiro. Não sei se as meninas da Lua pra Rua já entraram também, mas já vou aproveitar para explicar que o Papo Lambeiro, para quem não conhece, está vendo a primeira vez, é um programa de bate-papo sobre a linguagem do teatro Lambi-Lambi. E ele é uma iniciativa aqui da nossa companhia Plástico Onírica em parceria com a Trágica Companhia de Arte e com a companhia Lua pra Rua. Né? Então já um grande abraço e um beijo para as nossas parceiras. Como a gente tem se organizado, aí esse bate-papo, esse chat que abre aí junto da transmissão, vocês podem usar para enviar perguntas, né, que vocês queiram que a gente tente responder durante o papo. Se a gente não conseguir responder durante o papo, a Lari está sempre aqui interagindo com vocês aí no chat e anotando as perguntas de vocês. A gente tenta abordar o máximo possível no final da conversa. Lembrando também que temos só aquela 1 hora, aquele limite de 1 hora, então estou aqui com o cronômetro correndo, então qualquer coisa, Daiane, eu vou falar rapidinho, para a gente não ser interrompido no meio. Qualquer coisa a gente começa de novo, mas se a gente conseguir ficar dentro dessa 1 hora, fica mais bacana. Bom, então eu vou apresentar aqui a nossa convidada do dia, a Daiane Baumgartner. Ela é formada em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Foi coordenadora, produtora, pesquisadora, atriz sombrista e bonequeira na Companhia da Sombra de Rio Claro, em São Paulo, onde pesquisou aí de 2013 a 2016 a linguagem do teatro de sombras e suas relações com o gênero do horror. Fez cursos com renomados pesquisadores e pesquisadoras e artistas do mundo da linguagem do teatro de sombras e do teatro de bonecos, como Fabrizio Montecchi, Federica Ferrari e a Natasha Belova. Ganhou diversos editais de produção e circulação de espetáculos e participou de festivais internacionais em Portugal, Romênia, Cabo Verde e França. Que bacana. E atualmente desenvolve sua pesquisa artística expressando-se através do teatro visual, teatro em miniatura, teatro de sombras e bonecos híbridos. Resumidamente, é a nossa convidada do dia. Daiane, então, oficialmente introduzida, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. O prazer é meu. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz. Maravilha. Bom, e o tema do papo, desse Papo Lambeiro, que é o último, né, a última semana, né, o primeiro da última semana do Papo Lambeiro dessa primeira temporada, é sobre o roteiro e a confecção dos elementos do espetáculo. Você pode contar, então, para a gente um pouquinho, já para a gente iniciar esse tema, um pouquinho da sua trajetória com a confecção de bonecos e formas animadas em geral, e como você foi se aproximando do Teatro Lambi-Lambi, por favor. Tá. Então, eu sou formada em artes cênicas e eu tive o primeiro contato com construção de boneco na universidade já. Foi meu primeiro contato, na verdade. Eu tive aula, né, de manipulação de bonecos, mas a primeira parte era a construção de um boneco de espuma. E eu gostei bastante, eu achei que eu levava jeito para coisa, gostei. E aí meu professor me convidou para participar de um projeto dele. O professor, ele se chama Mauro Roberto Rodrigues, da UEL. E ele tinha um projeto de pesquisa em teatro de animação. E eu comecei a participar desse projeto e a gente construiu 8 marionetes. Então, de madeira, com acabamento, tudo. Foi uma experiência muito interessante. Eu fiz o figurino, a minha família é uma família de costureiras, então eu já sabia costurar, então eu fiz o figurino e participei de forma bem intensa da construção dos bonecos lá na universidade. E eu achei muito legal, porque eu sempre gostei de arte, desde criança. Então eu pintava, desenhava, cantava, fazia aula de canto, fazia aula de música, fazia pinturas e colava nas paredes e fazia meu avô e minha avó visitarem minha exposição. Enfim, eu sempre fui assim. E eu encontrei no boneco uma coisa que eu podia juntar tudo isso. Eu podia juntar tanto as coisas que eu gostava de pintura, escultura, desenho e teatro, né? Que eu podia encenar, eu podia fazer personagens, eu podia criar histórias. Então, foi aí que eu fui para os bonecos, né? Então, e aí
a partir disso, eu comecei a fazer cursos para entender como é que se construía, materiais, enfim, né? Fiz bastante cursos, mas comecei na universidade mesmo. E o Lambi Lambi eu conheci em 2013, quando eu fazia parte do Buzoom. Eu comecei a fazer... O Buzoom é uma companhia de teatro de bonecos dentro de um ônibus que viaja o país inteiro apresentando espetáculos. Eu participava dessa companhia e aí eu descobri que ia ter uma oficina de teatro de sombras, que era uma coisa que eu já gostava bastante, que eu também conheci na universidade. Falei, vou pesquisar. Quando eu entrei no Buzoom para trabalhar, falei, vou pesquisar teatro de sombras. E aí construí a minha própria companhia, que foi a Companhia da Sombra. Isso em 2013. E aí eu fui fazer um curso de teatro de sombras. E quem fez esse curso, quem estava ministrando o curso, era o pessoal do Girino, do Grupo Girino. Eles estavam organizando um evento e tinha uma oficina de teatro de sombras lá. E aí eu estava participando e, de repente, tinha uma apresentação de Lambi Lambi. Um monte de caixinhas. E eu nunca tinha visto. Não sabia que existia, não conhecia. E aí eu fui conhecer o Lambi Lambi aí em 2013, com o Girino, e fiquei encantada. Eu falei, gente, isso é maravilhoso. Né, miniatura, histórias incríveis, dentro de uma caixinha, assistir uma pessoa por vez. Eu achei aquilo fantástico, assim, me apaixonei. Só que eu estava fazendo a pesquisa de teatro de sombras, estava fazendo um monte de coisa, e aí passou, né? Mas eu sempre fiquei com a vontade de fazer um Lambi Lambi para mim. Mas aí foi passando, e aí finalmente em 2016 eu comecei a fazer uma caixinha para mim, que estreiei em 2017. Foi assim. Maravilha. Me identifico muito com essa sua história da família, de querer juntar todas as coisas que você vontades de gosta. criar em música e tudo, e ver no boneco uma possibilidade de união de todas as linguagens. Vi muito a minha história também. Bem interessante. E essa primeira obra que você estreou foi o Vincent, certo? O primeiro Lambi Lambi, né? Isso, foi o Vincent. Que tá muito legal. E então você, na época das sombras, você já tinha essa pesquisa então com o gênero do horror e você leva isso para dentro do Lambi Lambi também, certo? Isso. O horror é uma coisa muito assim, né? Nesse curso de teatro de sombras que eu fiz, com o Christian Lins, eu fiz esse curso com ele, né? E aí a gente estava lá pesquisando as coisas e tal, e a gente sempre apagava a luz para fazer o teatro de sombras, né? No escuro e tal, e eu fiquei pensando, nossa, tá no escuro, né? E eu achei interessante isso, assim, de estar no escuro, enfim, fazer todas as coisas no escuro. Eu sempre gostei de horror, sempre gostei de filme de horror. Mas eu nunca pensei em colocar isso no meu trabalho. Era uma coisa que eu gostava, sempre gostei desde criança e tudo mais. E quando eu comecei a fazer teatro de sombras, que era no escuro, eu pensei, nossa, eu acho que tem a ver, né? Eu colocar o teatro de terror com teatro de sombras. E aí convidei um amigo meu, que ele pesquisa, ele é muito apaixonado por esse gênero, e ele me ensinou muita coisa, que é o Rodrigo. E ele tem tem um Instagram, vou falar aqui, o Lorde Velho, Reminiscência de um Lorde Velho, que é o blog dele, onde ele discute muito horror. Então, para quem se interessa, é uma pesquisa maravilhosa que ele faz. E aí eu convidei ele para fazer a Companhia da Sombra, para a gente trabalhar teatro de sombras e horror junto. Então eu fazia pesquisa de sombra, de iluminação, de construção de bonecos, e ele fazia pesquisa da linguagem, né? De construir o roteiro, a dramaturgia, né? Nessas coisas. Então a gente juntou e aí a gente construiu a Companhia da Sombra e realizou alguns trabalhos, mas aí acabou que a gente se separou. Só que essa estética eu sempre gostei muito, eu sempre me apaixonei, sempre me encantou. Então eu continuei fazendo as coisas na linha que eu queria fazer. Porque quando eu estava fazendo teatro de sombras, eu sempre queria fazer alguma coisa com vampiro. O vampiro é meu mito favorito, assim. Eu adoro livro, contos, filmes, adoro. Então, quando eu via o Lambi Lambi, eu falei, eu quero fazer um de vampiro um dia.
E aí, quando eu estava na Companhia da Sombra, eu comecei o Vincent, que é o castelinho do vampiro e tudo mais, e aí eu fui para esse lado. Então, assim, é uma estética que eu gosto, não é uma coisa que eu entendo muito, mas eu gosto dessa estética, eu gosto do assunto, né, também, porque a questão da morte é uma coisa que é muito presente na minha vida. Então, eu não consigo falar sobre outra coisa, sabe? Eu até vou para outros lugares, tal, mas acaba caindo nisso, sabe? No vamos aproveitar a nossa vida, porque daqui a pouco nós vamos morrer. Todos vamos morrer, todos. Então, é muito, né, as pessoas, ai, não vamos falar sobre isso, porque a morte, não sei o quê. Não, gente, a gente tem que enfrentar, é a vida. Nascemos e morremos, né? É natural, isso é uma coisa natural. Tudo morre, tudo. Então, é uma coisa que eu falo muito. Então, acabou que juntei tudo isso que eu gosto e fui fazendo, né? Foi Sim, isso. muito bacana. Isso é uma coisa muito interessante que tem acontecido. Eu tenho visto muita gente falando, enfim, coisas escritas sobre, né, de como o gênero do terror, do horror, tá em ascensão, né, nesses tempos no Brasil, né? No Sim, cinema, tá. principalmente, né? Sim, Muito bacana. E como é é que você vê verdade. isso dentro do seu trabalho, assim, de como organizar esse roteiro, pensando que o terror, ele lida com medo, com susto, com suspense, né? Como Uhum. organizar isso dentro de uma caixa de lambe-lambe, né? Que a gente tem sempre essa questão da delicadeza, né? De conseguir conquistar o público com, de certa forma, uma afetividade. Como trazer isso, só que com essas cores do terror, né? É. Então, eu existem vários tipos de terror, né? E eu gosto de um específico, porque as pessoas. A gente fala assim, eu falo assim, eu gosto de filme de terror. Mas não são todos os filmes de terror que eu gosto, né? Existem vários tipos de terror. Então, assim, eu gosto mais do terror que ele é gótico. Ele é um terror mais poético, mais filosófico, mais no clima do que no susto, do que, sabe, no suspense, no gore, né, que é sangue, Uhum, espirrando, uhum, cortando. Então, essas coisas eu não gosto muito. Então, o meu trabalho, ele vai mais nessa sutileza, né, mais na questão da estética do horror e mais na questão da reflexão sobre as coisas, sobre a morte, sobre a solidão, sobre o medo, né? O meu medo, o seu medo, do que você tem medo, né? Quais são os seus medos? Então, todos os meus trabalhos eles vão nessa linha mais poética do que susto propriamente dito. Mas o Vincent, por exemplo, né? Eu construí uma pequena dramaturgia, uma ação simples, onde tem a apresentação do personagem. Aí tem o conflito, né? Aonde ele quer morder as pessoas, porque afinal de contas ele é um vampiro, e o desfecho, onde acontece alguma coisa inesperada. Só que no meio disso tem o susto, né? Porque eu encontrei nos ensaios um momento onde eu poderia colocar um susto nas pessoas. Mas não foi uma coisa programada, foi uma coisa que eu encontrei, né? Então isso é legal também, de você aproveitar o que você vai encontrando dentro dos seus ensaios a partir da dramaturgia que você construiu. Então, eu construí uma dramaturgia ali que tinha uma apresentação, um conflito, um clímax e um desfecho, e eu fui ensaiando essa dramaturgia. Eu não pensei muito na questão do terror ali, né? Mas aí, a partir dos ensaios, eu encontrei o momento do susto, né? E aí aconteceu. Então é bem legal, porque a hora que ele dá o susto nas pessoas, você tem a é ver, ótimo. né? Eu Mas dei um não é, pulo no banquinho. mas não é proposital, não foi pensado, sabe? Eu vou botar um susto, sabe? Foi uma coisa que Entendi. foi acontecendo. Mas é isso, eu gosto mais desse clima, do clima mesmo, do horror, da estética, sabe? Da parte mais poética, mais filosófica. E não tanto susto e essas coisas assim. Saquei. Entendi. E como é que você constrói essa dramaturgia? Você pensa tudo antes no papel ou já parte para confecção e tem alguma ordem? Como é que você organiza isso? Eu penso primeiro na história que eu quero construir,
né? Então, que história que eu quero falar, né? O que eu quero falar? E aí, depois eu vou construir os elementos, a parte interna da cena, os personagens, e aí eu vou testar essa dramaturgia para saber se ela realmente funciona dentro do que eu pensei, e aí também as coisas vão se alterando, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um planejamento, eu planejo, só que o meu planejamento não serve de nada, porque eu vou fazendo e vou mudando e vou mexendo. Então, assim, eu acho que é legal ter um planejamento, porque daí você tem meio que uma linha para seguir. Mas se você não conseguir seguir o seu planejamento também, eu acho que não tem problema nenhum, que é o que acontece comigo. Então, o Vincent foi uma coisa muito aleatória, assim mesmo, né? Porque eu não tinha história. Eu sabia que eu queria fazer um lambe-lambe de vampiro, mas eu não sabia o quê. Aí eu falei, bom, eu vou fazer o vampiro, porque o que eu mais gosto é fazer as coisas. Né? Eu gosto de fazer o boneco, eu gosto de fazer... Deu uma ligação aqui, mas já cancelei. Tá tudo bem. Eu gosto de fazer o boneco, eu gosto de fazer a parte interna, a parte externa da caixa. O roteiro, a história e o ensaio e a apresentação, eu gosto também, mas não é o que eu mais gosto. Então, às vezes, né, eu acabo fazendo o que eu mais gosto primeiro, sabe? Uhum. Então, eu fiz o Vincent primeiro, aí eu fiz o primeiro personagem, aí eu pensei assim, mas ele tem que contracenar com alguém, né? E com quem que eu vou fazer? Aí eu fiquei pensando, o que eu tenho mais medo? E eu tenho medo de rato. Eu morro de medo de rato. Eu odeio rato. É um negócio que... Barata eu não gosto, mas barata não me paralisa. O rato me paralisa, sabe? Uma coisa que eu não sei, me dá um negócio. Então eu falei, vou fazer um rato. Que daí ele vai contracenar com o rato. E aí eu fiz os dois personagens e, na verdade, antes de fazer o Vincent, eu fiz o castelo primeiro. Fiz a parte externa do castelo porque eu ia fazer de sombras. Como eu estava pesquisando sombras, falei, vou fazer de sombras. E aí fiz a parte toda externa do castelo, só que estava muito pequeno o espaço para fazer sombra dentro. E olha isso. Primeiro eu fiz o castelo, depois eu descobri que estava pequeno para fazer sombra dentro. Então, quer dizer, né? É difícil. É muito difícil. Mas, assim, fui fazendo. Aí quando eu vi que não dava para fazer sombra, eu falei, bom, então eu vou fazer boneco mesmo, né, dentro da caixa. Mas não sabia como que é. Precisa de iluminação, precisa de sonoplastia, precisa de... Não sabia de nada disso. Eu só fiz o castelo e fiz os bonecos. E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que chamar alguém, né, para me ajudar, porque eu não faço ideia do que fazer com isso. Eu tenho os bonecos e tenho o castelo, mas não tenho história, não tenho trilha, não tenho nada. Não sei como é que funciona, não sei fazer. E aí o Flávio Rassi me ajudou demais, assim. A gente fez um intensivão de construção de roteiro, de dramaturgia. E aí eu falei para ele uma história que eu pensava de fazer com o Vincent e com o Rato, e ele foi me ajudando. E aí a gente fez o croquis, né, o desenho da história, e foi vendo, foi testando, foi trabalhando, e a história foi se alterando. Mas deu tudo certo. Finalizei a historinha e comecei a apresentar, e aí as coisas foram se encaixando, né? Você vai encontrando ali outras formas de fazer a história, não é uma coisa muito fixa. Tanto que o Vincent, eu tenho duas estruturas. Uma que eu faço para criança e uma que eu faço para adulto. É uma mesma história, mas tem algumas coisas que mudam ali, que para a criança não se assustar tanto, né? E com o adulto eu já posso assustar de verdade. Então eu fui encontrando formas de trabalhar para a criança e para o adulto, né? Que isso é legal também. Então as coisas vão se mudando. Mas o meu roteiro, a minha história, ela tem sempre esses pontos que eu acho muito importantes em qualquer história. Não só no Lambe Lambe, mas qualquer história, que eu acho que é muito legal. Que é essa questão da apresentação dos personagens, depois a apresentação do conflito, o clímax, que é a resolução do conflito, e o desfecho, né? E o fim. Então, ele sempre, por mais pequenininho que for a dramaturgia, eu acho que ela tem que respeitar esses
4 pontos para que exista mesmo um acontecimento, né? Não precisa ter uma grande história, uma grande revelação, não, pode ser bem simples. Mas para que tenha um acontecimento que toque a outra pessoa, é legal que tenha esses 4 pontos, que eu acho legal, né? A pessoa também pode optar por não construir uma dramaturgia e ser uma caixa mais estética, né? Mais de sensação, né? Não ter uma história, ser uma coisa mais de sensação. Mas acho que isso é uma opção. A pessoa tem que optar por isso, né? E não, porque eu não consigo fazer uma história, eu vou fazer uma caixa de imagens, assim, só com imagens, sem uma história, sem nada. Eu acho que tem que ser uma opção. Então, é legal ter esse roteirinho aí para construir uma história legalzinha. E as coisas vão se alterando, né? Conforme você vai fazendo, você escolhe uma coisa e depois você vai mudando, e aí, enfim. Com certeza. Tudo E ainda muda. assim, né, nessa história, mesmo em caixas que tem uma estrutura dramatúrgica, sei lá, posso dizer, mais fluida, né, não tão comprometida com uma estrutura como essa que você apresentou, ainda assim é preciso algum cuidado para você conseguir criar realmente uma comunicação, né, porque eu vejo isso muito, fora lambe-lambe, né, eu vejo isso muito no teatro, na arte dita contemporânea, né, em geral, que parece que se perde a comunicação com o público, meio que nessa história do vale tudo, né, de que qualquer coisa pode ser obra de arte, eu acho maravilhoso que seja também, mas ao mesmo tempo parece que os artistas perderam muitas vezes esse trato com quem tá lá fruindo, né? Não necessariamente você precisa que a pessoa entenda algo específico, não é disso que eu estou falando, mas de ter a generosidade de criar algo em que a pessoa consiga se colocar, né? Consiga fruir, consiga trazer leituras. Eu acho Esse é um ponto, é importante. isso que você falou é um ponto muito interessante, principalmente, assim, para mim é uma coisa que eu sempre penso muito. Por quê? Porque a minha formação foi muito foi muito nessa questão da arte contemporânea, sabe? Então, a gente tinha um compromisso muito grande com a dramaturgia do ator. Então, eu ia construir a minha dramaturgia. Mas e a comunicação? Porque a dramaturgia ficava só para mim. Eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia para que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo. Só que acabava não chegando no público, acabava não chegando no outro, não comunicava, não, né? Então, quando eu saí da universidade, eu falei, não, os meus trabalhos eu quero comunicar, eu quero. É claro que a dramaturgia vai partir de mim, e eu não vou entregar tudo de mão beijada, não é isso, mas é isso que você falou, é a questão da comunicação, de tocar o outro, tem que chegar no outro de alguma forma, né? Então eu sempre fiquei muito preocupada com isso, assim, em relação aos meus trabalhos, de comunicar alguma coisa, né? A pessoa não precisa entender a história, né? Não precisa, mas precisa tocar de alguma forma, né? Então isso eu acho muito importante mesmo. Sim, eu acho essencial, realmente. E em relação à confecção, assim, como você falou, começou com o cenário, né? Eu acho isso muito bacana também em relação à construção de dramaturgia, como a dramaturgia pode partir da confecção, né? Por isso que eu perguntei se você tinha alguma ordem. Porque é total isso, por mais que eu também tenho o hábito de planejar, de escrever, de fazer croquis e tal, mas geralmente eu acho que esse trabalho de construção do roteiro e da confecção também parte de uma escuta, né, de uma abertura da artista para a escuta dos materiais que ele escolheu ou que ela escolheu trabalhar, né, e eles vão dizer muito sobre o andamento da dramaturgia do roteiro depois. Como é que é esse trânsito, assim, como você prioriza essa escolha dos materiais dentro do seu trabalho? Como é que você faz isso? Bom, então, eu até ministrei uma oficina agora em janeiro e pensando nisso. Porque eu gosto de trabalhar com 2 materiais. Eu gosto de trabalhar com papelão e gosto de trabalhar com papel machê. Porque eu acho que são 2 materiais que podem se complementar. Porque eu não tenho facilidade para trabalhar com madeira.
eu tenho uma dificuldade. Então, para mim, o papelão é mais fácil de cortar, é mais fácil de calcular, é mais fácil de, se você errar, refazer. Então, eu gosto de fazer a estrutura do que eu quero fazer de papelão. E aí, o papel machê, ele vem para deixar durinho, né? Para ficar firme. Uhum. E ele é um material resistência, é. E a textura, eu gosto muito da textura do papel machê. E também ele é barato, assim, é fácil de fazer, barato, então é bem acessível. Então eu trabalho com esses dois materiais para construir todo o cenário, vamos dizer assim. O Vincent, ele é papelão e papel machê. E o cenário que eu fiz agora do novo Lambi Lambi também é papelão e papel machê. E madeira, porque no Vincent, né, é isso que é legal de você ter essa experiência de fazer as coisas, porque, que nem eu falei, eu fiz primeiro o castelo. Aí, quando eu fiz o castelo, eu não conhecia nada do Teatro Lambi Lambi, eu não tinha pensado em nada. Não tinha pensado como que eu vou transportar, como que eu vou apresentar, onde que eu vou apresentar, eu não tinha pensado em nada disso. Então, eu fiz o castelo todinho de papelão, passei papel machê no papelão todinho, então ele ficou um negócio duro e ele é gigante. O castelo é gigantesco. Então, eu comecei a ter muitos problemas para carregar, porque eu comecei a apresentar, e como que eu vou levar? Esse trambolho não cabe dentro do porta-mala, não cabe dentro do carro, não cabe em lugar nenhum. Aí eu falei, eu vou ter que cortar. Aí eu cortei o castelo e coloquei madeira e fiz encaixes. Mas ainda assim ele tá gigante. Então, o segundo Lambi Lambi que eu fui fazer, eu pensei, não, minha prioridade vai ser o transporte. Como eu vou transportar esse trabalho? Porque eu não tenho carro, né? Agora eu até vou, se eu continuar morando aqui em Rio Claro, eu posso até comprar um carro. Mas em São Paulo não era viável ter um carro. Então eu, né, fui deixando. Mas aqui em Rio Claro talvez até que eu tenha. Mas é difícil, porque, né, eu pensei, eu vou fazer um trabalho que eu consiga carregar numa mochila. Então a escala do Vincent para esse segundo é uma diferença gigante, porque ele cabe na minha mochila. Né, o que eu fiz agora, o novo. Então também tem isso, de começar pelo cenário, trouxe muitas coisas legais, porque aí eu pensei no boneco dentro, né? Porque eu já tinha o castelo todo pronto, então eu tinha que fazer o boneco de acordo com o cenário. Aí eu já tinha o boneco, então eu fui fazer o cenário dentro de acordo com o boneco, né? Mas também trouxe vários problemas, né? Também trouxe essa questão do transporte e tudo mais. Então eu acho legal você ter a história e aí você ir fazendo por partes. Esse segundo Lambi Lambi que eu fiz primeiro a caixa e desmontável todinha, para ela desmontar todinha, e depois eu fiz o boneco, o boneco foi a última coisa que eu fiz. Então eu achei que foi melhor. Para minha experiência de construção, eu achei que foi menos trabalhoso, foi mais rápido, foi mais prático. Primeiro pensar a história que eu queria, quais eram os personagens que eu queria para essa história. E aí eu fiz primeiro a caixa prática, desmontável de madeira, e depois a parte estética. Porque daí eu encaixei a parte estética naquilo que eu tinha, né? Que era aquela caixa de madeira. E depois os bonecos, porque daí os bonecos ficaram de acordo com o cenário, o tamanho, né? A forma de manipulação, tudo mais de acordo com o que era a caixa e com o que era o cenário. Então a dramaturgia também seguiu essa linha, porque tinha coisas que eu tinha pensado e que não cabiam dentro do que eu tinha. Eu não conseguia manipular os bonecos dentro daquela caixa, naquela forma. Os bonecos não faziam o que eu tinha pensado que eles pudessem fazer. Então eu fui alterando o roteiro, dependendo, tudo depende, né? Tudo depende. O cenário depende de como é a caixa, os bonecos dependem de como é a caixa, o roteiro depende de como são os bonecos, enfim. Uhum. E eu fui assim. Então, assim, tem horas que você faz coisas que você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, deu certo. E uma coisa que você não tinha pensado. Mas tem horas que você faz o negócio e fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, agora eu me ferrei. Vou ter que refazer tudo. Então, eu não sei. É muito... Eu acho que o principal é você fazer aquilo que você tá com vontade de fazer, sabe? Porque você vai descobrir uma forma de fazer. Eu acho que isso é o mais legal, assim. Não ficar tanto tendo fórmulas matemáticas, sabe? Você vai fazer, sabe? Vai fazendo, vai testando. Você vai encontrar uma forma de fazer. Que nessa coisa do material que você falou, então eu uso papel machê, papelão. E para fazer os bonecos eu uso biscuit.
Porque eu consigo trabalhar com biscuit, porque o biscuit também você tem que entender como ele funciona para você conseguir trabalhar. Senão, então assim, eu consigo trabalhar com biscuit. Tem pessoas que não conseguem, né? Eu tive alguns alunos que não conseguiram trabalhar com biscuit. Simplesmente não conseguiram. Aí tem que encontrar outro material. Mas eu consigo trabalhar com biscuit de uma forma legal. Consigo fazer o que eu quero com biscuit de uma forma que para mim é muito satisfatório. Então, os meus bonecos eu fiz de biscuit. E aí também tem a questão de você encontrar materiais, né? Tipo assim, eu queria fazer um caldeirãozinho. E aí eu consigo fazer um caldeirãozinho, né? Ó, eu peguei um biscuit e fiz um caldeirãozinho, ó. Muito Eu consigo, bonitinho. né, fazer isso aqui. Isso aqui eu tenho essa capacidade, eu consigo fazer isso. Ok. Mas quem não tem, você pode encontrar na rua coisas que podem ser um caldeirãozinho, né? Isso aqui eu achei na rua, olha. É um pé de algum móvel ou não sei o que é isso. Mas eu achei na rua e eu Demais. peguei, sabe? Então, assim, um dia eu posso usar esse negocinho aqui em algum lugar para ser um caldeirão ou qualquer outra coisa, não sei, né? Mas é legal isso, de você estar sempre com o seu olhar atento para as coisas que estão à sua volta, né? Porque não tem problema você não conseguir fazer. Você encontra pronto por aí, sabe? Na rua, em qualquer lugar na sua casa. Então isso é legal, ter essas duas coisas, né? Se você tem vontade e interesse, enfim, de tentar trabalhar com material para construir coisas, é legal você pegar o biscuit ou qualquer outro tipo de material, né? Fazer molde com argila, enfim, fazer os testes aí, você vai encontrando várias formas de construir as coisas que você gosta. Ou achar coisas na rua e aquilo vai te servir muito para fazer aquilo que você quer, né? Então tem esses dois caminhos aí que eu acho interessante. Sim. Eu acho que faz parte da formação de artista de teatro e bonequeiro, principalmente, começar a ter o olhar muito atento aos lixos, né? As esquinas das ruas, os entulhos, são lugares ótimos para achar coisas úteis para a gente. Sim, e a Aos gente tem que poucos tomar vai cuidado ficando... para não ser um acumulador. Exato. Senão, você vira um acumulador de coisa. Não, um dia eu vou precisar desse pedacinho de madeira. Então você guarda. Isso é real. E você quer falar um pouco mais de como você está desenvolvendo o roteiro, a dramaturgia desse novo espetáculo? Eu vi que o Flávio Rassi também está envolvido nesse processo, né? Sim. Antes da pandemia começar, né? Eu tive vontade de fazer um outro lambe-lambe, assim. Falei, eu vou montar um outro lambe-lambe. E aí eu comecei a fazer, fiz a caixa, né, tudo mais, lá em dezembro. E aí, em janeiro começaram as coisas, os trabalhos, tudo mais, eu deixei de lado. Falei, vou fazer quando der. E não consegui fazer. E aí, quando começou o isolamento social, aí eu falei, bom, vou voltar então para terminar esse processo que eu comecei. E aí fui para a caixinha, já tinha uma ideia do que eu queria, né? Que era falar sobre bruxa, porque no Vincent eu falei sobre vampiro, e aí depois que eu pesquisei e li sobre muito, eu comecei a ler sobre bruxaria. Sobre as bruxas, sobre Inquisição, sobre as mulheres, enfim, feminismo e todas essas coisas. E aí eu queria fazer uma historinha com alguma bruxinha. E aí construí uma pequena história, né? E aí pedi pro Flávio me ajudar também nessa questão da dramaturgia. E aí ele me deu algumas dicas para fazer uns desenhos e tudo mais, né? Da história que eu tinha, do roteirinho que eu tinha. Aí eu fiz os desenhos e aí a gente foi juntos alterando algumas coisas, né? E até que eu cheguei num roteiro que eu estava satisfeita. E aí eu fui, então, fazer a caixa dentro. Então, primeiro eu fiz o roteiro. Aí eu fiz a caixa, dentro da caixa, a ambientação. E fiz os bonecos. E aí eu fui testar a minha história com os bonecos e não dava certo. Então eu tive que alterar a história novamente. Aí eu fui, de acordo com os bonecos, eu fui
mexendo, manipulando os bonecos dentro da caixa e encontrando ações, encontrando coisas que eles podiam fazer para eu conseguir substituir dentro do meu roteiro o que eu tinha pensado, que eu poderia fazer e que eu não estava conseguindo fazer com o boneco. E aí eu fui modificando o roteiro, até chegar num roteiro que eu fiquei satisfeita e que encaixou bem dentro dos 3 minutos, porque eu também acho que não é legal estender muito, né? Um lambe-lambe, eu acho que 3 minutos tá assim no limite já. Então, eu construí o roteiro, ensaiei, fiz a sonoplastia e agora eu preciso voltar a ensaiar. E ensaiar mesmo, de verdade. Mas assim, chegou num roteiro que eu gostei. Mas teve muita alteração, muita, muita. Desde abril, eu tinha a história, eu comecei a fazer em março, né, que eu fiz o primeiro roteiro, e aí eu fiz a caixa, terminou em abril, aí em abril mudou mais umas 5, 6 vezes o roteiro ainda. Eu fui mudando. Então, é uma coisa bem... Não tem nada definido. Você tem que ir testando e vendo, e encontrando, e tá bem disponível para fazer alteração. Porque daí fica legal, né? E aí foi isso. Aí estamos aqui agora nesse momento de... Depois disso, eu me mudei de casa, e aí eu tive que fazer uma pequena reforma na casa que eu tô. Então eu não consegui mais ensaiar, não consegui mais fazer as coisas que eu queria fazer. Eu tenho eu fiz um vídeo bem curtinho falando sobre roteiro no meu YouTube, no meu canal no YouTube. E tem a parte 2, que eu ainda não consegui editar, mas que eu vou editar e vou colocar lá também, falando sobre todas essas voltas que o roteiro deu, sabe? Que eu acho que foi uma experiência muito legal para mim. Eu tenho muita dificuldade com o roteiro. E foi uma experiência muito bacana. Todas essas mudanças, todas essas alterações e todos esses insights que eu fui tendo e a ajuda das pessoas também, todo mundo que me ajudou, enfim. Foi uma experiência muito legal e aí eu decidi fazer esses 2 vídeos aí para deixar registrado mesmo, né? Porque o meu próximo, por exemplo, projeto, é legal eu voltar para os vídeos e ver, ó, aconteceu isso. Então é mais um registro mesmo. Maravilha. E isso é uma coisa bacana também no seu trabalho, que você tem uma parte de pós-produção, assim, que eu falo, uau, ela é super... Você manja muito desse trabalho, né, de divulgação nas redes e tal, seu canal no YouTube, eu vi esse vídeo do roteiro, achei super bacana, estou esperando a segunda parte, inclusive. E, enfim, o seu Instagram, né, que é super... tem muitos seguidores, né, eu estava dando uma olhada esses dias e tem quase 14 mil seguidores a sua conta. Falei, uau, para uma profissional, assim, para bonequeiros, enfim, gente que trabalha com lambe-lambe, não sei se, eu também sou meio devagar para essas coisas, mas me parece um número super, super grande, né? Como é que você faz isso? Dá umas dicas pro pessoal nessa quarentena, né? Como é que o pessoal pode usar melhor essas redes de forma inteligente, né? Senão a gente fica meio pirado. Mas como a gente pode usar isso a nosso favor, né? Sim. Na verdade, foi uma coisa meio que aconteceu assim, sabe? Eu não sei bem explicar como que aconteceu isso. Mas 2018, eu decidi, quando terminou 2017, eu pensei assim, não. Eu estava em dezembro de 2017, eu pensei, eu preciso fazer outras coisas. Eu tinha feito a Violeta, né, que é a boneca híbrida que eu tenho, em 2017, e eu pensei, em 2018 eu tenho que colocar essa boneca para rodar, eu tenho que fazer algum espetáculo com ela, eu achei a boneca muito boa para ficar no meu armário, sabe assim? E foi a Violeta que me trouxe esse tanto de seguidor e de exposição, enfim, que me fez repensar a minha forma principalmente o Instagram, sabe? Porque o Facebook eu levo meio assim, eu não entendo muito bem. Mas o Instagram tem uma coisa de imagem que eu gosto muito. Eu sempre gostei de imagem, eu sempre gostei. Tanto que os meus espetáculos não tem fala, nenhum tem discurso. Tem imagem, né? Então eu gosto muito da imagem. E o Instagram é uma ferramenta de imagem. Então, quando eu vi que isso existia, eu já achei super legal.
Só que eu usava para mim, né? E aí, em 2018, eu falei, não, eu preciso usar isso para o meu trabalho, né? Para minha imagem como profissional, como artista, né? E aí eu também percebi que o Instagram era muito usado nesse sentido, por artistas visuais, né? Desenhistas, enfim, pessoas no mundo inteiro usavam o Instagram como ferramenta de trabalho para divulgar o seu trabalho visual. E aí eu comecei a fazer uns vídeos com a Violeta. Ensaiava e fazia uns vídeos de pequenos trechinhos de ensaio, coisas que eu achava interessante, que tinham surgido no ensaio, eu reproduzia, enfim. E fui colocando, e aí as pessoas foram gostando e foram, né, vendo e indicando para as pessoas. Aí eu comecei a colocar as hashtags, né, que também a hashtag que também chama muitas pessoas, então sempre coloca a hashtag daquilo que você está fazendo, né? Que as pessoas, eu também sigo muitas hashtags, então eu descubro muitos artistas seguindo as hashtags, né? Então a hashtag é uma parte muito importante. E também procurar pesquisa, né? A pesquisa no Instagram também eu gosto muito. Eu pesquiso os artistas que eu gosto, as coisas que eu gosto, e sigo as pessoas que eu gosto, e essas pessoas me seguem de volta, então a gente começa a conversar e a trocar, né? Olha, eu gostei do seu trabalho, como você faz isso, você faz aquilo. Isso no mundo todo. Então isso é muito legal, essa coisa essa coisa da rede social, né? E aí também a questão do cuidado com a imagem que você está colocando ali, né? Eu tenho uma coisa até um pouco assim paranoica com o meu feed do Instagram, sabe? Eu ponho uma foto, ela tem que se harmonizar com as outras que estão em volta, sabe? Assim, a paleta de cores, a posição, sabe? Da imagem, a luz, tudo tem que estar meio assim. Se eu posto e não. Eu deixo lá por uma semana, mas aquilo vai me incomodando, aquilo vai me incomodando, aquilo vai me incomodando, incomodando, e eu tiro. Porque não. Então, assim, é meio paranoico, sabe? Mas eu gosto disso, é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Eu gosto de planejar o que eu vou postar, sabe? Assim, isso também é legal. Você fazer um planejamento de como que você vai postar, o que você vai postar, né? Quantas vezes você vai postar. É legal ver o horário de postagem, né? Ver lá no Instagram, tem lá o horário que o seu Instagram é mais visto, né? Meio-dia, 1 hora, 2. Você vê lá, 3 horas da tarde é o horário que as minhas postagens são mais vistas. Então eu vou postar às 3 da tarde, não às 8 da manhã, porque ninguém vai ver. Porque daí as pessoas curtem, e aí quanto mais gente curte, mais gente comenta, mais gente curte, mais gente comenta, né? E aí você vai tendo esse engajamento melhor, né? E também, então eu penso nisso, eu penso na imagem, eu penso quando eu vou postar, o que eu vou postar, né, o horário do que eu vou postar, e também pensar na interação que o outro vai ter com a sua postagem. Então, colocar uma frase que faça com que as pessoas pensem, ou que elas ou que chama atenção de alguma forma, ou fazer alguma pergunta, enfim, depende do teu Instagram, depende do teu trabalho, depende do que você está buscando. Mas eu, por exemplo, eu uso o Instagram para o meu trabalho, né, para que as pessoas conheçam o meu trabalho, para que as pessoas vejam o meu trabalho, mas também para tirar de dentro de mim algumas ânsias que eu tenho, sabe? Algumas coisas que eu fico aqui dentro, assim, e que eu não consigo colocar para fora. Então eu escrevo alguma coisa ali que eu tô meio que desabafando, meio que fazendo com que as pessoas pensem, alguma coisa que me aconteceu no dia a dia, que me machucou, ou que me tocou, ou que me fez pensar, que me fez refletir. Então eu quero que as pessoas façam isso também. Então eu procuro fazer as minhas postagens nesse sentido também, sentindo aqui, pensando no que eu estou sentindo, no que eu estou vivendo e o que eu estou refletindo, né? Então, sobre as coisas que eu vivo e as coisas que me acontecem. E então eu sempre penso nessas coisas. E também eu gosto muito dos stories, de fazer os stories para que as pessoas vejam por detrás daquela postagem o que está acontecendo, como que é a minha vida. Isso as pessoas gostam bastante também, sabe? De ter essa coisa mais blogueirinha, sabe? Assim, isso é legal. As pessoas gostam e as pessoas interagem com você quando você se mostra ser humano, sabe? Assim, tipo, eu coloquei essa foto. Sim. Mas eu sou uma pessoa normal, sabe? Eu tenho dias bons, tenho dias ruins. Então as pessoas gostam. Entendi. Então essas coisas é legal você pensar.
Eu tô aprendendo aqui com essa história do Papo Lambeiro, todas essas coisas. Vou até ver essa história do horário aí. Boa dica. Anotaram, É, pessoal? Anotem aí, que é importante isso. Ó, eu tenho um monte de perguntinhas aqui. Vamos passar para elas que a gente já está aí nos 50 minutos de transmissão já. tá bom, Passou super vamos rápido. lá. Passou mesmo. Vamos lá, vamos ver aqui. A primeira pergunta da Ana Sol Lobo. Conta um pouquinho mais sobre o seu processo colaborativo durante a quarentena. Eu acho que ela está falando da questão da Berenice, né? No projeto da Berenice. Então, essa coisa também, eu uso muito o Instagram para essas trocas de pesquisa que eu faço, sabe? Que nem nesse processo da Berenice foi muito assim. O Flávio me ajudou na questão do roteiro, mas eu também fiz perguntas. Eu usei a ferramenta no Instagram para saber o que as pessoas achavam. Então, eu também perguntei várias coisas para as pessoas. Perguntei assim, se você fosse uma bruxa, o que você iria querer transformar? Sabe assim? E aí as pessoas foram me dando dicas, as pessoas foram escrevendo coisas que elas achavam. Aí eu perguntei sobre as mulheres, né? Perguntei sobre várias coisas. Eu também fui mostrando o boneco, como que eu estava construindo o boneco. Então, por exemplo, eu queria fazer esse boneco aqui, que mexe a asinha. Ah, que graça. Ah, que legal. Então, eu fui mostrando como que eu fui fazendo isso, os testes e tudo mais, né? Eu tenho um grupo de construção de bonecos, onde eu fui buscar ajuda lá. Então, eu falei, né, gente, eu preciso fazer um boneco que mexe asinha, alguém tem dicas? Aí as pessoas foram me ajudando no grupo, aí eu fui colocando nos stories, aí as pessoas foram vendo e foram dando dicas, né? E aí uma pessoa, por exemplo, uma pessoa de um grupo falou assim, é legal você pegar o boneco e testar qual a possibilidade dos bonecos, né? Então, por exemplo, tem um bonequinho aqui, ó, ele só tem essa vara, né? E não tem mais nada para mexer. Né? Mas ele tem muita possibilidade, não é só isso aqui, sabe? Eu fui testando dentro da caixa o que eu podia fazer com essa bonequinha aqui e surgiram várias coisas. Porque essa pessoa me deu essa dica, falou, testa o boneco dentro da caixa, sabe? Para você ver e tudo mais, né? Sim. Então, isso foi muito legal, essas trocas de ideias que o Instagram possibilita, sabe? De você perguntar e conversar e as pessoas irem trocando. Como a gente estava em isolamento, eu falei, vou usar o Instagram para fazer isso, né? Para trocar. E também eu sempre morei sozinha, né? Morava sozinha há 4 anos, então eu também usava muito o Instagram nesse lugar de pedir dicas para as pessoas e conversar e trocar e fazer lives sobre as pesquisas que eu estava fazendo. Então, é uma coisa que eu gosto muito. Então, as trocas acontecem dessa forma, assim, no meu trabalho. Eu vou apresentando para as pessoas vão me dando ideias, vão me dando dicas, vão conversando e a gente vai encontrando aí vários caminhos. E as redes sociais são ótimas para isso. Boa. Sim. A próxima pergunta é do Hermes Perdigão. Ele fala sobre... Como é que é? Isso é complicado mesmo. Eu não lembro... Você sabe do que ele estava falando antes? Novas práticas, acho que é isso. Novas práticas. Como você vê isso? Você pesquisa? Novas práticas do que exatamente? Hermes, dá uma luz pra gente. As perguntas foram feitas no começo, aí o papo seguiu, a gente perde o contexto. Bom, vou passar para uma próxima, enquanto o Hermes retoma aí, para a gente não deixar ele sem resposta. O Mestre Lunas fez um comentário aqui, toda solução cobra um novo problema, e isso para mim é o mais legal do processo de construção. Né? Isso é bem o que a gente estava falando, como as coisas vão se descobrindo, né? Sim. No caminho, com os problemas justamente. E aí a polimorfia também falou, essa reciclagem, sustentabilidade, ressignificação de materiais me encanta. Né? Bem isso mesmo. Buscar as coisas na rua, né? Sim. E a Ana Pio também completou aqui que assistir também as outras caixas, escutar as pessoas, etc, etc, sermos curiosos, isso inspira muito também, né? Com então, certeza. Essa coisa que assistir você outros trabalhos.
Fale, Essa coisa que eles desculpa. falaram do material, é muito interessante isso, porque, por exemplo, eu falei que eu uso o papelão e o papel machê, né? Que para mim funciona muito bem, porque eu gosto de trabalhar com esses materiais. E eu acho legal porque eu ministrei uma oficina aonde o que aconteceu? A caixa da menina, ela colocou o papel machê e o papelão fez isso, ó. O papelão Hum, dobrou completamente. Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu já fiz várias coisas de papelão e papel machê, isso nunca tinha acontecido. Então, quer dizer, ela falou assim, aí esse lugar, né, de descoberta, quando você está fazendo as coisas, pode acontecer uma coisa com você que nunca aconteceu comigo. E aí a gente não sabe, eu não sei como resolver, porque isso nunca aconteceu comigo. Vamos junto aqui buscar uma solução. Mas isso é legal dos materiais, né? Que nem esse material funciona para mim, eu gosto. Mas para outra pessoa pode não dar certo, a pessoa pode gostar de outros materiais. Então, é legal esses testes, né? É sempre muito importante a gente fazer isso. sem dúvida. E assistir o trabalho dos outros, né? Quem tem oportunidade, quem já teve Com oportunidade de estar junto certeza. com outras caixas, você descobre, né, novas técnicas, novas soluções, coisas que você quebrou a cabeça para pensar e a outra pessoa está lá dando a solução de mão beijada, super inteligente. É bem bonito isso na nossa rede de Lambi Lambi, né? Que a gente tem É, vontade de abrir as caixas, mostrar os mecanismos, mostrar os segredos todos, né? sim. É E bem é muito legal. generoso, né? Todo mundo que me ajudou foi generoso demais nesse sentido, assim. Porque é isso, tipo, o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, né? Essa rede lambeira. A gente, Sim, nossa, deve ser muito bom, isso é muito legal. sem dúvida. O Hermes disse aqui, era sobre essas novas práticas, era sobre caixa de lambi-lambi menores, desmontáveis, novas práticas de iluminação. Ele perguntou Sim. se você pesquisa isso, mas acho que é um pouco isso que a gente está falando, né? Sim, sim, pesquiso, mas é assim, eu pesquiso dentro daquilo que eu gosto de fazer também, né? Porque, por exemplo, tem umas caixinhas bem pequenininhas, né? Umas coisas assim que para mim não me interessa muito, porque eu gosto dessa parte artística. Então eu quero que seja num tamanho que eu consiga pintar e fazer todas as coisas que eu acho interessante, sabe assim? Então tem que Claro. estar nesse lugar, né? A questão da iluminação, uma coisa que eu gosto muito, né? E eu até vi o Papo Lambeiro Com a a, Gabi? com a Gabi, isso, que ela Uhum. tava falando sobre iluminação, e é muito, eu adoro, sabe? É muito interessante. Eu não vejo como fazer isso nos espetáculos que eu tô fazendo agora, porque não cabe, sabe? Na proposta que eu fiz aqui não cabe, mas num próximo eu gostaria mesmo de colocar várias iluminações, uma luzinha ali, tipo, Sim, usar cor, sabe? Usar coisas assim. é É uma fascinante. fascinante. Bom, estamos nos nossos últimos minutinhos aqui. Daiane, eu vou encerrar o papo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou anunciar o próximo Papo Lambeiro, o último Papo Lambeiro dessa temporada aí. Vai ser agora sexta-feira, dia 29 de maio, com a Ana Pio, que estava aí comentando aí, participando com a gente. A Ana Pio é do Teatro Balbinas Beduínas e o tema do papo vai ser a recepção do público e o olhar crítico da lambi-lambeira. Não percam, divulguem e acompanhem ainda o Anima Rua On, que está nas redes aí, está no YouTube, com espetáculos para ver, para chapéu virtual para contribuir. Né? Acompanhe o canal da Daiane, acompanhe o Instagram. Quem não segue a Daiane no Instagram, siga, tem muitas coisas bacanas lá, muito material bacana para a gente conhecer, para a gente ver. Acompanhar o novo espetáculo dela, o Berenice, né? Que eu já estou super curioso para ver. E é isso, muito obrigado, um beijo grande. Eu Eu que agradeço também as agradeço. nossas parceiras, a Lari que estava aqui com as perguntas. E muito obrigado a você. Gente, muito obrigada. Amei o papo. A gente se vê. Sim, a gente se vê. Força aí e beijo para todo mundo que participou hoje. Obrigada, gente. Valeu por Até, estarem aqui e escutar a gente. até sexta-feira.